Você que deseja ser aprovado no exame de legislação de trânsito está no lugar certo. Aqui você vai encontrar tanto o conteúdo teórico das matérias quanto a correção de atividade. Então, se você quer passar no seu exame, fica comigo até o final desse vídeo. Os conteúdos aqui do canal, eles servem tanto para você que está iniciando o processo agora, quanto para você que já está com o processo em andamento e atende também a todos os estados brasileiros, inclusive para você que está fazendo o curso de reciclagem. E nesse vídeo eu fiz um apanhado dos conteúdos mais importantes que você precisa saber antes de fazer a sua prova. Você pode ver esse vídeo um dia antes da sua prova ou algumas horas antes da sua prova. Mas é muito importante que você veja esse vídeo e anote todas essas informações que estão aqui, porque vai ser de extrema importância para a sua aprovação. E para você que se inscrever no canal agora, curtir o vídeo e deixar o seu comentário, você vai concorrer a uma camiseta como essa do canal R7 Via Urbana. Lembrando que o seu comentário ele ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas, ok? Agora pegue caneta e papel e vamos ao conteúdo. Vamos começar então pelo DPVAT, que significa danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT ele é parte integrante do processo de licenciamento. Então, para que você tenha o seu veículo licenciado, você precisa pagar o DPVAT, que é conhecido também como seguro obrigatório. O que o DPVAT cobre? Ele cobre morte, invalidez e despesas médicas. O DPVAT não cobre danos materiais, morais e atos ilícitos, ok? Então, essas informações são importantes. O DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. E o DPVAT não cobre danos materiais, morais e atos ilícitos e também faz parte do processo de licenciamento do veículo. Para que você tenha o seu veículo licenciado, você deverá pagar o DPVAT anualmente. Inclusive, nós temos agora, em 2023, provavelmente, o retorno do pagamento no DPVAT. Categorias. Nós temos várias categorias de habilitação, que são categoria A, B, C, D e E. A categoria A, como muitos de vocês já sabem, serve para veículos de 2 ou 3 rodas, no caso, motocicletas e motonetas e ciclomotores. Motocicletas, motonetas e ciclomotores. Temos a categoria B, que atende a veículos até 3.500 kg, com 8 lugares para passageiros. Categoria C, para veículos que tenham mais de 3.500 kg, mas que também só podem levar 8 passageiros. A categoria D, que permite levar mais de 8 passageiros. E a categoria E, que permite levar mais peso. E também todas as categorias anteriores. Então é importante saber sobre as categorias de habilitação. Categoria A, categoria B, C, D e E. E é importante que você saiba os veículos que podem ser conduzidos em cada uma dessas categorias. Olha só, veículos. Os veículos eles podem ser classificados quanto a tração, a espécie e a categoria. Quando diz respeito à tração, diz respeito à força. Ele pode ser automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, ou ainda pode ser quanto à espécie, que é a finalidade, que pode ser de passageiro, de carga, misto, especial, de coleção, ou ainda pode ser classificado quanto à categoria, que pode ser particular, de aluguel, oficial, repartição diplomática. Assim se classificam os veículos, tração, espécie e categoria, e é importante que você saiba sobre cada uma delas que eu falei agora. Temos aqui, olha, a PPD, que é a permissão para dirigir, conhecido também como carteira provisória. É o primeiro documento que você recebe após ser aprovado no exame de direção veicular. Lembrando, a PPD tem validade de 1 ano e o condutor não pode cometer infração gravíssima, não pode cometer infração grave e também não pode ser reincidente em infrações médias dentro do período de 1 ano da PPD. Caso ele cometa uma dessas infrações, ele terá a sua PPD cassada e terá que reiniciar o processo todo outra vez, caso ele cometa alguma dessas infrações, tá certo? Então a PPD é a primeira habilitação. Depois da PPD, você vai receber a sua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação.
é um documento válido em todo o território brasileiro. A CNH ela tem 3 prazos de validade, pode ser de 5, de 10 ou de 3 anos. De 5 anos vai variar entre 49 e 69 anos, de 10 anos para condutores até 49 anos, e quando o condutor completa 70 anos, ela passa a ter validade de 3 anos. Então lembre-se, a CNH ela tem 3 prazos diferentes, ok? Pode ser de 10 anos, pode ser de 5 anos ou pode ser de 3 anos. Temos aqui também a ACC, que é a Autorização para Conduzir Ciclomotores. Ciclomotor é um veículo até 50 cilindradas. Uma informação muito importante, olha só, sobre as categorias de habilitação e a ACC. A ACC ela é um documento como o PPD e a CNH. A ACC é um documento de habilitação. Lembrando que o condutor da categoria A, ele pode conduzir veículos ACC, mas o condutor que tiver só ACC, ele não pode conduzir motocicletas, motonetas, ok? Só pode conduzir ciclomotores. É informação importante sobre a ACC. Temos aqui a LADV, que é Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. A LADV é um documento que você recebe após ser aprovado no exame de legislação de trânsito. A LADV, ela te permite fazer aulas práticas com um instrutor credenciado em veículo de autoescola. Nós temos aqui, olha, o CRV e o CRLV. Olha que interessante. CRV e CRLV, eles têm uma diferença que é o L. Esse L é de licenciamento. Então, neste caso, o documento que você tem que andar com ele dentro do carro é o CRLV. É um documento de porte obrigatório. Para você ter esse L aqui, você tem que pagar o DPVAT, o IPVA e uma taxa de licenciamento. O CRLV é o documento de porte obrigatório. Já o CRV é o recibo de compra e venda do carro, ok? Esse documento ele é obrigatório, mas não é de porte obrigatório. Esse documento, além de ser obrigatório, ele também é de porte obrigatório. Transportes escolares. Olha só, para o condutor conduzir veículos escolares, ele precisa atender a alguns requisitos, como idade, ele precisa ser maior de 21 anos, ele também precisa ter a categoria de habilitação, no caso, categoria D, e fazer um curso especializado na área de escolares, ok? Então, para conduzir veículos escolares, o condutor ele precisa ser credenciado e atender a esses requisitos que foram falados agora. Transporte de crianças. Veja bem, para transportar crianças em veículos, você precisa de alguns dispositivos de retenção. Para crianças entre 0 e 1 ano, você usa o dispositivo chamado bebê conforto ou conversível. Para crianças entre 1 e 4 anos, você usa a cadeirinha. Para crianças que tenham mais de 4 anos, até 7 anos, você usa o dispositivo chamado de assento de elevação. E para crianças que tenham mais de 7 anos, dependendo da estatura da criança, ela vai poder usar o cinto de segurança. Logicamente que tudo vai depender da estatura da criança, ok? Então, entre 0 e 1 ano, bebê conforto. Entre 1 e 4 anos, cadeirinha. 4 a 7 anos, assento de elevação. E a partir de 7 anos, se a criança tiver a estatura, ela pode usar o cinto de segurança. Olha só, SNT, o que é? É o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados. Você tem no SNT os órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. O que você precisa saber sobre o SNT? Você precisa saber que o SNT ele é um conjunto de coisas, no caso, um conjunto de órgãos e entidades. Quando cair na sua prova sobre o SNT, provavelmente eles vão fazer referência do que foi falado agora. O SNT ele é um conjunto de coisas, um conjunto de órgãos e entidades, tá certo? Olha só, infrações, penalidades e medidas administrativas. Daqui até aqui, nós estamos falando sobre infrações e penalidades. Primeiro, o que é uma infração? Infração é uma desobediência à norma de trânsito, como
avançar sinal vermelho, dirigir alcoolizado, estacionar em local proibido. Esta infração ela vai gerar uma penalidade. A penalidade é a punição pela infração cometida, como multa, advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir, curso de reciclagem, são todas penalidades. A medida administrativa ela é um complemento da penalidade. Como assim? Olha só, se o condutor for encontrado dirigindo alcoolizado, o documento desse condutor será recolhido, que é uma medida administrativa. Então, o recolhimento do documento ele vai complementar a penalidade, que vai ser a suspensão do direito de dirigir. Quais são as medidas administrativas? São retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento dos documentos ou de animais e transbordo do excesso de carga. Para que você grave com mais facilidade, é só se lembrar RRRT. Retenção, remoção, recolhimento e transbordo do excesso de carga. Neste caso, então, o condutor que comete uma infração, ele vai ser penalizado e ainda essa penalidade poderá ser acompanhada de uma medida administrativa. Responsabilidades. Quem poderá ser responsabilizado pelas infrações cometidas no trânsito? Pode ser o condutor do veículo, o proprietário, o embarcador e o transportador. Então, caberá a essas 4 pessoas as responsabilidades pelas infrações relacionadas ao veículo, como transporte irregular de carga, alguma falta de manutenção preventiva no veículo, falta de documentação, pode ser responsabilidade tanto do condutor quanto do proprietário, ainda do embarcador ou transportador, ok? São essas 4 pessoas. Só uma informação importante ainda sobre essa questão da responsabilidade. Olha só, todo ato praticado na direção do veículo é responsabilidade do condutor do veículo, desde que ele seja habilitado. Por exemplo, avançar sinal vermelho, dirigir alcoolizado, excesso de velocidade, é responsabilidade do condutor do veículo, desde que ele seja habilitado. Então, o ato praticado na direção do veículo é responsabilidade do condutor do veículo. Agora, o veículo, o estado de conservação e tudo que diz respeito ao veículo é de responsabilidade do proprietário do veículo. Já o embarcador e o transportador, eles podem ser responsabilizados juntos pelo transporte inadequado de cargas. Neste caso, será a responsabilidade do embarcador e do transportador. Então, nós vimos infrações, penalidades, medidas administrativas e responsabilidades. Verticais, horizontais, sonoros, gestuais e auxiliares. Diz respeito à sinalização de trânsito. Sinalização vertical ou verticais são as placas de trânsito. Uma placa de pare, proibido estacionar, lombada, depressão, faz parte da sinalização vertical. Tudo que fica suspenso na via é considerado sinalização vertical. Temos também a sinalização horizontal, que são as marcas viárias. Pode ser uma faixa de pedestre, uma linha contínua, linha de estímulo de redução de velocidade. Tudo que for escrito, desenhado por símbolos e legendas faz parte da sinalização horizontal. Temos também os dispositivos sonoros, que são os apitos do guarda, que pode ser um silvo breve, 2 silvos breves ou um silvo longo. Um silvo breve, ordem de seguir, 2 silvos breves, ordem de parar e um silvo longo, ordem de diminuir a velocidade. Caso eu esteja falando rápido demais, volte o vídeo, pause e anote todas essas informações, ok? Então, sinais sonoros. Temos aqui também os sinais gestuais, que são realizados pelo agente de trânsito. São vários sinais. Todas as vezes que a palma do agente estiver virada para a frente, é ordem de parada obrigatória. Essa informação é importante. Quando a palma da mão do agente estiver virada para trás, é ordem de seguir. Vai ser acompanhada de setas indicadoras que o agente de trânsito está fazendo sinal com a mão. E ainda você tem o sinal de redução de velocidade, que é feito pelo agente de trânsito também. Então, olha só, o agente de trânsito ele pode sinalizar parada, pode sinalizar ordem de seguir ou ainda pode sinalizar ordem de diminuir a velocidade.
Lembrando que os sinais sonoros serão acompanhados dos gestuais, ok? Para que o condutor compreenda a sinalização sonora, ok? Dispositivos auxiliares são dispositivos de uso temporário, que pode ser um cone, um cavalete, uma barreira. Ele vai ser usado temporariamente. Temos aqui, olha, prioridade, preferência, classificação das vias, estacionamento, parada. Este assunto diz respeito às normas de circulação e conduta, começando por prioridade e preferência. Qual é a diferença? No caso da prioridade, se aplica a veículos específicos em situações especiais, como polícia e bombeiros, por exemplo. Já no caso da preferência, são 4 normas simples básicas, que é em cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem vier pela direita, em rotatória, quem estiver circulando pela rotatória, rodovia, quem estiver circulando por rodovia, e os veículos que se deslocam sobre trilhos. É importante lembrar que a preferência se aplica a todos os veículos e a prioridade se aplica em veículos em situações especiais. Então, prioridade é diferente de preferência. Classificação das vias. Como se classificam as vias? Urbanas e rurais. As vias urbanas são 4: via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais são 2, rodovias e estradas. Lembrando que rodovias são pavimentadas e estradas não são pavimentadas, são de terra. Então, assim se classificam as vias públicas, urbanas e rurais. Lembrando que temos as vias urbanas e também as vias rurais. Estacionamento e parada. Eu coloquei aqui uma do lado da outra para diferenciarmos. Veja bem, a parada é a imobilização do veículo pelo tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiro. É o tempo estritamente necessário para isso, embarque e desembarque de passageiro. Já o estacionamento é o tempo que excede a isso. Anote aí no seu caderno. Para que serve a parada? A parada é para que haja o embarque e desembarque de passageiros. É o tempo estritamente necessário para isso. Lembrando que mesmo que o condutor permaneça no veículo, pode ser considerado estacionamento, caso esse tempo exceda ao embarque e desembarque de passageiros. Para não ficar complicado, olha só, é só você se lembrar. Parada é a imobilização para o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. O estacionamento é o tempo que excede ao embarque e desembarque de passageiros. Aqui nós temos o CHAPED, leis da física, condições adversas, reação, frenagem e parada. CHAPED. CHAPED são 5 fundamentos da direção defensiva: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Então nós temos aqui esse mnemônico para te ajudar a lembrar. CHAPED. Temos as leis da física, que são aderência, força centrípeta, força centrífuga, transferência de massa, subestessamento e sobreestessamento. Temos também a derrapagem. Então anote aí no seu caderno: aderência, força centrípeta, força centrífuga, transferência de massa, subestessamento e sobreestessamento. E temos também a derrapagem, leis da física. Condições adversas. São condições perigosas que podem levar a um acidente, por exemplo, chuva, neblina, nevoeiro, pista molhada, condutor cansado, com sono. Tudo aquilo que pode causar um acidente é considerado uma condição adversa. Pode ser condição adversa de passageiro, condição adversa de via, condição adversa de trânsito. Todas essas situações que podem provocar acidente no trânsito são chamadas de condições adversas. Tempo de reação, frenagem e parada. Tempo de reação é o tempo em que o condutor leva para pensar no que vai fazer, mas ele ainda não tomou nenhuma providência. Esse é o tempo de reação. O tempo de frenagem é o tempo que o condutor leva o pé para o freio. E tempo de parada é quando você soma o tempo de reação mais o tempo de frenagem. É simples. Tempo de reação é o tempo gasto para pensar. Tempo de frenagem é o tempo que o condutor levou o pé para o freio. E tempo de parada é quando você soma reação mais frenagem,
é igual ao tempo de parada. Muito simples. Aquaplanagem. Aquaplanagem também pode ser chamada de hidroplanagem, que é a perda do contato do pneu com o solo devido a uma fina camada de água. É chamado de aquaplanagem ou hidroplanagem. Nesse caso, o veículo ele perde a direção. Temos a ergonomia. A ergonomia é a ciência que estuda a relação do homem com a máquina. Por exemplo, o airbag, o encosto de cabeça, o banco regulável foram desenvolvidos pela ergonomia. Análise primária e secundária já fazem parte dos primeiros socorros. O que você deve observar na análise primária? Respiração, pulsação e temperatura são procedimentos da análise primária. E da análise secundária são ferimentos aparentes. Pode ser também hemorragia e queimaduras, fazem parte da análise secundária. Sinalização local também faz parte dos primeiros socorros. Como deve ser feita a sinalização local? Ela vai ser feita conforme a velocidade máxima da via. Se a velocidade máxima da via for 80 km por hora, o socorrista deverá contar 80 passos largos para iniciar a sinalização. Então lembre-se, a sinalização diante de um acidente relacionado a primeiros socorros deverá ser feita conforme a velocidade máxima daquela via, ok? Sinalização local. Hemorragias. A hemorragia ela faz parte da análise secundária e ela pode ser interna ou externa. No caso da hemorragia interna, ela é imperceptível, por isso que após um acidente de trânsito, o condutor ele deve ser levado imediatamente para o hospital, ok? Mesmo que ele externamente não apresente nenhum ferimento, mas possivelmente pode haver uma hemorragia interna. No caso da hemorragia externa, ela é perceptível, você vai conseguir ver pelo jato de sangue. Pode ser uma hemorragia arterial, por exemplo, ok? Então existem as hemorragias internas e as hemorragias externas e todas elas fazem parte da análise secundária. Qual que é o procedimento no caso da hemorragia externa? Você deve aplicar um pano limpo com pressão sobre o ferimento, com pressão de forma a não machucar a vítima, ok? Esse é o procedimento no caso da hemorragia externa. Fazer compressão com pano limpo para estancar o sangramento. Queimaduras. As queimaduras elas podem ser de primeiro, segundo e terceiro grau e ainda fazem parte da análise secundária e também faz parte da matéria de primeiros socorros. RCP, que significa ressuscitação cardiopulmonar. A vítima ela pode sofrer uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, isto é, ela pode parar de respirar ou ainda ela pode parar de respirar e também parar com os batimentos cardíacos. Então, neste caso, deverá ser feito um procedimento que é chamado de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Tempos do motor, sistemas, painel de instrumentos. Tempos do motor são 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escape. É chamado de ciclo de Otto, onde a mistura é admitida no primeiro tempo, comprimida no segundo tempo, explode no terceiro tempo e no último tempo a mistura é liberada. Admissão, compressão, explosão e escape são os 4 tempos do motor, chamado de ciclo de Otto. Sistemas. Os sistemas do veículo eles funcionam como peças de um quebra-cabeça. Quando você junta todos os sistemas, você tem o veículo. Você tem o sistema de alimentação, sistema de transmissão, sistema de freio, sistema elétrico. Então, todos esses sistemas, quando são agrupados, você tem o seu veículo automotor, ok? Importante também ainda sobre os sistemas é que você precisa saber um pouquinho sobre a função de cada sistema, é importante para a sua prova. Painel de instrumentos. O painel de instrumentos do veículo ele serve para que o condutor se comunique com o veículo. Quando acende, por exemplo, uma luz vermelha no painel, normalmente está mostrando uma situação perigosa. Por exemplo, se nesse caso acende a luz de óleo do veículo, isto é, o manômetro, está falando para o condutor que o seu veículo está sem óleo, então pode fundir o motor.
Daí a importância de saber qual é a função dos instrumentos do painel, como odômetro total, odômetro parcial, manômetro, temperatura do líquido de arrefecimento. Todas essas informações, elas são importantes sobre o painel de instrumento e também cai na sua prova. Uma informação também muito importante ainda sobre o painel de instrumentos existe uma diferença entre o velocímetro e o tacógrafo. O velocímetro, ele indica a velocidade desenvolvida pelo veículo, mas não registra essa velocidade. Diferente do tacógrafo. O tacógrafo, além de indicar a velocidade, ele vai registrar a velocidade e o tempo. O tacógrafo não é obrigatório para todos os veículos, mas o velocímetro é obrigatório para todos os veículos. É importante que você conheça os instrumentos do painel. Poluição sonora e atmosférica. Neste caso, se trata da matéria de meio ambiente. O que é poluição? Poluição é a modificação do meio. E, logicamente, os veículos automotores, eles são agentes de poluição. Poluição sonora e poluição atmosférica são as formas de poluição causadas pelos veículos automotores. Lembrando que hoje o veículo automotor, ele é o maior agente poluidor das áreas urbanas, ok? Temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. No caso do CONAMA, ele é um órgão normativo, pois ele é um conselho, e ele é o responsável pela nação toda, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, tudo que diz respeito ao meio ambiente passa pelo CONAMA. Inclusive, o CONAMA desenvolveu um programa que é chamado de PROCONV, que é Programa de Controle de Poluição Causados por Veículos Automotores. O CONAMA, ele cuida do meio ambiente de forma geral. Já o PROCONV, que é um programa, ele foi desenvolvido para cuidar dos veículos automotores. Pessoal, nós vimos aqui as informações mais importantes, passamos por todas elas, aquilo que você precisa saber para passar no seu exame. Veja esse vídeo novamente se for preciso, anote todas essas informações, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está no processo de habilitação e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário para que você concorra também à camiseta do canal R7 Via Urbana. Lembrando que o seu comentário ele ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigado por ficar até aqui e te aguardo no próximo vídeo.